Foi assim, ela trabalhava numa casa, ela chegava todo dia, né, embriagada. E aí, acho que como ela não estava dando conta do recado lá na casa da patroa, o que ela fez? Ela me colocou dentro dessa casa, em outro bairro lá em Maceió. No bairro do Farol também, né? Eu, sempre ali, a região do Farol, aqueles bairros ali. E ela me colocou na casa dessa mulher, para mim trabalhar. E eu era criança. E aí que aconteceu? Nessa casa, eu fui atropelada, que eu fui lá em Maceió, na época chamava venda. Vai na venda, né? Vai na venda. E aí eu fui buscar algo lá para essa mulher que eu vi na casa dela. E eu fui atropelada. Eu lembro que ela foi uma vez no hospital me ver, minha mãe. Eu lembro, eu estava com isso aqui, sabe? Da cor dessa blusa que vem isso aqui, eu quebrei as pernas, fiquei engessada, as pernas e tudo, na casa dessa mulher. E foi a única vez que ela foi lá me visitar. E essa mulher, ela foi embora para Aracaju, ela e toda a família. Ela tinha 7 filhos, já tudo grande já. E ela foi embora para Aracaju. E em Aracaju, aí foi que o negócio ficou feio. Porque eu tinha que fazer todo o serviço da casa, eu era espancada, eu era abusada pelo esposo dessa mulher de novo, né? Então, ali foi que eu sofri mesmo, que minha mãe estava longe. Se eu perder, hoje em dia, quando eu estou em casa lavando roupa, que eu perco uma meia, alguma coisa, não dá, parece que lembra, assim. É, porque quando eu perdi alguma peça de roupa, ela me trancava dentro do banheiro, pegava os cabelos, como diz lá no Nordeste, com gosto de gás, ela me espancava dentro daquele banheiro. Só que quando chegava alguém, eu lembro que ela era costureira, o nome dela era. Quando chegava alguém, ela me chamava de minha filha, né, para mostrar para as pessoas que ela me tratava bem. E eu dormia num quartinho lá atrás, na casa dessa mulher lá em Aracaju, nem em Sergipe. Fica a 4 horas de Maceió. Eu dormia num quartinho escuro, fedido. Eu era tipo escrava mesmo. Ela tinha 4 filhas, uma estudava medicina, uma era bailarina. Cada um vivia a sua vida. E eu fazia de tudo naquela casa. Às vezes eu ia dormir, eu lembro, eu ia dormir meia-noite, ia dormir tarde, fazendo todo o serviço daquela casa. E aí de mim, se eu não desse conta. E à noite, o esposo dela ainda ia lá atrás abusar de mim. Só que eu não contava para ela, que eu dizia assim, eu moro aqui na casa desse. Ela já me bate do jeito que ela batia. Se eu falar isso, ela vai me matar. Então era algo que eu guardava só para mim, né? E aí, quando foi um dia, a minha mãe chegou lá para me buscar lá em Aracaju. Só que ela chegou bêbada, de novo. Ela chegou embriagada lá e ela falou, vim buscar minha filha. Naquela época, eu era cheia de piolho. Eu tinha sarna, eu lembro que coçava assim, sabe, entre os dedos assim. E eu tinha só, ela era costureira, e eu tinha só um vestido vermelho, era a única roupa que eu tinha. Hoje muito vermelho. E eu tinha sarna, eu tinha piolho, eu lembro que as pessoas chegavam perto de mim assim, sai pra lá, tá fedendo, as pessoas falavam isso de mim. E naquele dia, a minha mãe chegou. Nossa, para mim foi, naquele dia aconteceram 2 coisas. Foi o dia mais feliz da minha vida, mas também foi o dia mais triste da minha vida. Eu vou te contar por quê. Ela chegou, por volta de acho que umas 3 horas, 4 horas da tarde, lá em Aracaju, e ela falou assim, eu vim buscar a minha filha. E a mulher leva a filha tua, né? Fui embora com a minha mãe. Só que quando chegou em Maceió, ela falou assim para mim, já era noite, ela falou assim, eu lembro que ela comprou um lanche, ela comprou uma coca e um lanche que eu não lembro bem o que era, e me deu e falou assim, sente aí, e que eu vou ali e volto já. Aquela noite foi a última noite que eu vi a minha mãe. Eu não sei o que aconteceu com ela. Ela não voltou. Eu amanheci na rodoviária, com um funcionário da rodoviária, isso lá em Maceió já, olhando para mim, eu abri o olho e ele falou assim, cadê tua mãe? Eu falei, a minha mãe foi ali e volta já. Ele falou, volta nada, tua mãe te largou aí ontem à noite e não voltou mais. Na verdade, ele já estava, né, observando, ele viu, né? E eu amanheci ali. E aí eu não sei o que aconteceu, se ela morreu, se ela foi atropelada, o que aconteceu, né? Porque ela chegou embriagada lá em Aracaju e ela continuou bebendo e ela me largou ali, comprou aquele lanche e eu não sei o que aconteceu. Eu quero dizer uma coisa para você, William, se você pegar uma criança de 5, 6 anos, uma criança, e largar ali no mufato e sumir por 5 minutos, é horrível. Eu sinto a sensação até hoje. Quando aquele homem falou assim, tá nada, tua mãe te deixou aí ontem à noite e até agora ela não voltou. E você não pode ficar aí.
é como se abrisse, sabe, o chão e é horrível, uma sensação, eu lembro até hoje. Quantos anos você tinha? Eu creio que nessa época eu já tinha, acho que uns 8 anos, 8 para 9 anos, eu acho. Já trabalhava de forma escrava com 8 anos de idade. E já tinha sido abusado por 2 pessoas diferentes. Que eu lembro, né? Meu Deus. Porque, como eu te falei, né? A gente lembra de coisas assim que marcam mais, né, criança? Chega a doer meu coração, porque eu tenho uma filhinha que fez 9 anos agora, né? E eu tento, mesmo sem querer, imaginar uma situação dessa, sabe? E até hoje você, daquele dia em diante, você nunca mais teve notícia da sua mãe. Nunca mais. Foi, como eu falei, né? Foi o dia mais feliz, porque quando eu vi a minha mãe chegando ali dizendo, vim buscar minha filha, que eu lembro que ela falou essa frase, vim buscar minha filha. Eu fiquei super feliz. Mesmo sofrendo, a criança ela quer estar perto do pai e da mãe, né? Sim. Só que quando eu cheguei em Maceió, ela foi embora, então... E aí eles falaram, eu lembro que ele falou assim para mim, você não pode ficar aqui, você tem que ir para aqui, todo o aeroporto e rodoviária, tem a parte juizado menor, né? E eles me levaram. Aí dali que começou a minha experiência de ficar nas ruas, porque eu pensava assim, eles me levaram ali e depois eu lembro que eles me levaram numa sala, eu fiquei naquela sala até eles resolver para onde que eu ia. E dali eu fugi, daquela sala eu fugi, porque eu pensava assim, se eu ficar aqui, ela não vai me ver, eu não vou achar ela. Então, na minha cabeça, eu tinha que estar nas ruas para me encontrar ela. E dali que começou a minha experiência de rua. Sabe, assim, eu fugia. Onde me colocasse, eu fugia. E aí eu olhei, eu vi uma viatura atrás de mim. E dali começou a minha história. Aí era delegacia, rua, delegacia, rua, delegacia, rua. E eu lembro que eu fiquei eu não lembro bem o tempo, mas eu vivi um bom tempo dentro do 2º Distrito Policial de Maceió. Eles me trancaram numa cela porque todos os lugares eu fugia. Onde me colocasse, eu fugia. Então, eles me colocaram dentro da delegacia e trancava. Eu comi muito pão com mortadela naquela época. E ali, de novo, começou a ser abusada. Então, o que eu vou dizer aqui, às vezes até choca, né? Mas com 8, 9 anos, eu tinha relações com pessoas que tinham idade de ser meu avô. Porque passou a ser algo natural. Né? Para a criança, aquilo é natural. A criança ela não vê como o adulto vê. Né? A criança ela vê de uma forma diferente. E a gente vê hoje tanto falar de pedofilia, né? E você falou que tem uma filha. Hoje os pais e as mães têm que ter muito cuidado. Muito cuidado hoje. Porque a pedofilia, hoje se fala mais, né? Hoje é algo assim mais escancarado, né? Mas isso aí existe, acho que desde a fundação do mundo. Meu Deus. O que acontecia... eu não sei nem o que eu falo, né? Não, cara. Não sei nem o que eu falo sobre isso. Mas aí, assim, isso tudo que você tá contando era 8, 9 anos. Era uma criancinha. É por aí. E você passou daí a viver nas ruas mesmo. Daí chegou uma hora que você pararam de te pegar e colocar nas delegacias e você foi pra rua mesmo, morar na rua. Não, nessa delegacia, onde eu fiquei um tempo vivendo dentro dessa delegacia, com o delegado que teve, porque eu fugia, né? Para onde me colocasse, eu fugia. Aí o delegado me colocou ali para mim não estar nas ruas, né? E ali tinha um policial que ele me levou para viver na casa dele. Ali eles cuidavam bem de mim. Só que assim, eu passei a ser uma criança revoltada. Eu não amava ninguém, eu não respeitava ninguém e roubava. Meu Deus, não podia ver 10 centavos. Então, eu era uma criança muito terrível. Então, ninguém aguentava, né? E eu fiquei um tempo lá. Aí ele tinha uma senhora tia da esposa dele. Essa senhora, ela me arrumou escola. Ela me arrumou escola para me estudar. Ela cuidou de mim. Eles queriam cuidar de mim. Só que eu era muito terrível. Eu era revoltada. Eu pensava assim, se a minha mãe me abandonou ou eu não conheci meu pai, ninguém gosta de mim. Eu também não tenho obrigação de gostar de ninguém. Então, passei a ser uma pessoa revoltada. Eu não amava ninguém e também não dava legalidade de ninguém se aproximar de mim, porque eu achava que tudo era maldade. Eu via tudo com maldade. Eu aprendi a ver. É tanto que eu aprendi a abraçar. Não faz muito tempo que eu aprendi a abraçar. Até hoje eu não sou muito, para falar a verdade, não gosto muito de abraço. Porque a gente não pode dar aquilo que a gente não teve, aquilo, né? Não recebeu.
Então, eu não tive isso. Então, hoje eu já aprendi a me relacionar bastante, mas foi algo assim que eu dizia assim, eu pensava assim, se a minha mãe fez isso comigo, ninguém gosta de mim. Eu tinha isso na mente, né? Eu pensava assim. É complicado, né? É complicado, cara. Até eu vou tomar um pouquinho velho. de água. Fica Pode? à vontade. Imagina quantos traumas, velho. Quantos traumas ela, né? Colecionados, né? Até hoje, Até. né? Reflete até hoje, com certeza. Não é fácil porque, você vê, começou como quando ainda criança. E a senhora falou que ficou um tempo na delegacia, né? E esses abusos continuaram dentro da delegacia? Sim. Você vê como são as coisas, né? Um local que, nesse caso, estava servindo como refúgio, aonde teria que ser algo que trouxesse segurança, né? Para um refúgio, a gente entende que um dos sinônimos disso é segurança, né? A Bíblia fala: o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, né? Onde a gente tem a segurança em Deus, e era totalmente ao contrário contigo. Mas, Maria, qual que é o sentimento que gera hoje, por exemplo, nesse momento da entrevista, quando você fala do seu passado? Porque você tem noção que você vai estar falando para milhões de pessoas, né? E qual que é o sentimento que você tem hoje gerado em você quando fala sobre isso? Olha, algum tempo atrás, quando eu conheci Jesus no início, se eu falasse isso aqui que eu estou falando, eu não ia conseguir. Eu chorava muito. Não conseguia terminar a história. Às vezes, quando eu me converti, as pessoas lá em Maceió mesmo me convidavam para contar, né, o testemunho. Eu não conseguia contar. Chorava. Com o tempo a gente vai adquirindo uma certa maturidade também, né? Mas eu vejo isso também como uma cura. Porque quando eu me converti, eu queria cantar. Meu sonho era ser cantora. E um dia Jesus falou para mim assim: você quer ser cantora? Então você tem uma tarefinha para você. E eu perguntei: mas o que será? Você tem que perdoar a tua mãe. Então dali se tornou mais fácil. Quando eu tinha 12 anos, eu levei uma surra, de 12 a 13 anos eu acho. Eu levei uma surra de um policial, outra história já, tão grande dentro de uma delegacia, porque foi assim, essa senhora, ela tentou fazer de tudo por mim, né? E eu fugi da casa deles. Fugi e fui, como eles falam, né? Fui apreendida, né? Apreendida, né? Que fala, eu era menor. E eu fiquei naquela delegacia e aquele policial gritava. E comigo tinha mais duas meninas, eu creio que elas tinham de 16 a 17 anos. E tinha outro garotinho comigo. Então o garotinho ficou comigo numa sala e elas duas ficaram em outra cela. E elas riam, e aquele policial dizia assim: se eu sair, vocês calem a boca, eu quero dormir. Se eu me levantar aqui, eu vou matar vocês. Só que eu e o garotinho estava quieto. Eu ainda estava vendo a atitude dele, né? Como eu já tinha sofrido bastante, então já, né? Eu vou ficar quieto para esse homem não vir. Mas não deu outra. Aquele homem, ele abriu a cela, ele veio com uma tora de pau, né, que chama. E aquele homem deu uma surra tão grande, só eu apanhei naquela noite, você tem ideia. Isso. E quando eu tinha uns 17 para 18 anos, que já estava na bagunça, eu arrumei uma turma para matar ele. Eu queria matar ele. Eu via ele em fila de mercado, eu via ele na rua e eu dizia: eu vou matar ele. E hoje em dia, pelo que Jesus fez na minha vida, hoje eu abraçaria ele, comeria com ele, porque eu esqueci do que, entendeu? Então eu creio que só Jesus, só Deus tem esse poder de nos trazer a cura, né? E fazer. Eu tenho 2 filhos em Maceió e os meus filhos me chamam de Maria. Se eu encontrasse minha mãe e meu pai hoje, eu chamaria de pai e chamaria de mãe, porque é independente de qualquer coisa. Por causa deles, independente do que aconteceu, mas eles foram responsáveis de eu estar aqui hoje. Se não fosse eles, eu não estaria aqui. Então, se eu encontrasse hoje, eu chamaria a minha mãe de mãe e o meu pai de pai. Não chamaria pelo nome, entendeu? Então, é como o René perguntou, o sentimento é de gratidão. Eu entendi o propósito, né? Eu entendi o propósito. Quando você entende o propósito, aí se torna mais fácil. Agora, quando você não entende, é só revolta. Eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Vou terminar a parte lá da delegacia. Nessa vez que eu levei a surra, essa senhora, que era parente desse policial, né, que tentaram me ajudar,
Eu fui para um orfanato, eu fiquei 3 anos no orfanato. No sertão nordestino, lá em Alagoas. Eu fiquei 3 anos na cidade chamada Piaçabuçu. Fiquei naquele orfanato. E ali também aprendi de tudo. Ali já estava adolescente, né? Aprendi de tudo. Para você ter ideia, eram 311 meninas. E a gente passava muita fome naquele orfanato. Ele era da antiga FEBEM, né? Hoje é a Fundação Casa, na época era FEBEM. Eu vivia ali. Então, quando eu saí, eu fui expulsa de lá, para você ter ideia, fui expulsa do orfanato, de tão anjinho que eu era. E aí, quando eu voltei para Maceió, aí eu fiquei nas ruas, eu era adolescente, eu fui para as ruas. Então, eu ficava FEBEM em rua, na delegacia para menores, né, que eles falam. E depois, daí eu comecei a trabalhar em casa de família. E aí foi que eu comecei a frequentar alguns lugares, né, espirituais, amizade, né, e aí foi se agravando. E aí, quando eu estava assim, já com uns 14, 15 anos, eu era terrível. A minha situação estava terrível. E aí que como foi se agravando a parte espiritual, né? Porque eu fui crescendo e eu fui me tornando mais rebelde. Eu coloquei na cabeça que eu não tinha que obedecer a ninguém, eu não tinha que respeitar ninguém, e a vida era minha, eu mandava e eu ia fazer as coisas que eu queria. Ninguém mandava em mim, porque eu tinha isso na mente. Se minha mãe me abandonou, quem que gosta de mim, né? E a gente sabe que é espiritual isso aí, né? Quem colocava, enfatizava isso, né? Pensa assim, que se ela te abandonou, o resto não gosta de você. E aí eu comecei a frequentar alguns lugares, né? Ia nos lugares que eu gostava de ir lá para ver, para conversar, né? Porque lá eu tinha mais intimidade. E dali que começou mesmo, me aprofundei no lado espiritual e foi se agravando, se agravava muito, se agravou muito a situação espiritual ao ponto de sentar, conversar, ver assim, entendeu? Isso, mas essa entidade se apresentou para você e você automaticamente lembrou de quando você era criança? Lembrava. E você via essa entidade? Eu via, tipo assim, às vezes a gente saía de sábado à noite, assim, e a entidade falava para mim assim, não vai, porque vai acontecer um acidente, vai acontecer isso assim, assim com eles. Se tu for, vai acontecer contigo também. E eu dizia, olha, vocês, vai acontecer assim, assim, assim com vocês. E acontecia. E você via ao olho nu essa entidade? Não a olho nu. Eu vi uma vez quando a minha filha nasceu. Eu vi 2 vezes. Eu vi quando a minha filha nasceu, eu tive uma visão, a entidade sentou do meu lado e falou, por que você teve essa menina? Eu não mandei você ter filho. E foi a minha primeira filha. Eu dei um grito, porque quando eu engravidei, eu fiquei nas ruas. Porque eu trabalhava numa casa e eu fiquei na rua. E essa senhora que eu morei na casa dela, ela era mãe de santo, né, que fala. Ela cuidou de mim. E naquela casa eu vi. E outra vez eu vi quando eu me converti. Quando eu me converti, eu tive um sonho, uma visão, só que a entidade vem em forma feminina. E eu fiquei 3 dias mal, calafrio. E nessa semana que eu vi, eu trabalhava e eu já estava na igreja. Eu estava indo, mas eu ia assim, sem compromisso. Convidava. Aí eu bebia, enchia a cara, eu dizia, aí a pessoa ia lá buscar, eu não ia. Mas um dia eu estava indo para buscar os filhos da minha patroa na escola e me veio uma vontade muito grande de ir numa igreja. E eu fui. E ali eu me converti. E um dia, 2 semanas depois que eu me converti, é que a minha história ela é muito longa. Eu abri a Bíblia sem querer, dali que a minha vida mudou. Eu abri a Bíblia sem querer, eu achei Isaías 49:15, que diz que pode acaso uma mulher esquecer do filho. Então, naquele dia, a minha vida mudou. E foi naquela semana de guerra, né? Eu comecei a sentir uns calafrios, eu fiquei muito ruim. Foi uma sensação, era tipo assim, como se estivesse perdendo, mas não aceitava perder, né? E Jesus me fez, o Espírito Santo me fez eu achar Isaías 49:15 na Bíblia.
Nem fala nem que pode acaso uma mulher esquecer do filho que cria, não sei o quê. Os irmãos conhecem bem esse versículo. E ali eu conheci a paternidade de Deus através daquele versículo. E eu era nova convertida. E até hoje eu fico pensando como que eu achei aquele versículo, né? Isaías 49:15, que é o meu texto áureo. Eu falo que é o texto áureo da minha vida. Ali eu conheci a paternidade de Deus. E ali eu vi que Deus, eu pensei assim, poxa, Deus me ama. Como assim Deus me ama? E aquilo... E eu era da igreja, eu me converti na Igreja Batista, né? Fiquei 1 ano, hoje estou na Assembleia, mas minha história começou na Igreja Batista, Batista tradicional. Só que naquela época eu enfrentava muitas guerras espiritual, muitas. E eu estou 27 anos que eu estou na igreja, eu enfrento guerra até hoje. Entendi. E, cara, sabe, assim, enquanto a Maria tá falando, a minha cabeça, assim, tá a milhão, que eu fico pensando outras coisas, sabe? Eu fico indignado, cara. Depois que houve esse crescimento do necessário na internet, a gente teve conexão com muita gente, com muitas visões teológicas, com muita gente, com muitas visões diferentes de denominações e tal. E eu vejo o povo se preocupando com cada coisa idiota, cara. Sabe? Eu vejo o povo religioso, o povo conservador, o povo se preocupando com coisa tão imbecil, com perdão da palavra, quando no mundo tá acontecendo coisas tão mais importantes, cara, que a gente deveria... Sabe, se você tá assistindo esse programa e o seu coração não dói, cara, você não é crente, mano. Você é um cara que carrega uma casca de crente. Se um programa como hoje não te incomoda a ponto de você pensar assim, cara, eu tô aqui e eu me preocupo com o cabelo, eu me preocupo com uma unha, eu me preocupo com um boneco. Enquanto, cara, tem criança, mano, que tá abandonada. A história da Maria continua passando de geração em geração com milhares de crianças no Brasil. E o povo evangélico dorme numa imbecilidade, cara. E me desculpa as palavras assim, é porque eu fico indignado de verdade quando eu falo disso. Pra que você acorde, pra que você pare a pensar assim, cara, em vez de eu ser um inútil aqui na internet que coloca comentários idiotas, eu vou me tornar um intercessor dessas crianças. Eu vou passar, em vez de eu ficar aqui falando imbecilidade, cara, eu vou orar, eu vou procurar alguém, eu vou amar. Eu vou fazer aquilo que Jesus disse, cara, ama o próximo como a ti mesmo. Ama Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se preocupe com coisas mais importantes. E eu falo isso assim, sabe, com o meu coração muito cheio pra falar pra vocês assim, cara, se um programa como esse não chacoalha você, se o seu coração não dói, se você não tem o amor por vidas, se você conseguir dormir hoje tranquilamente no travesseiro da sua casa, cara, você não entendeu o que é evangelho. Você entendeu o que é uma religião, o que é um sistema religioso. Você não conhece Jesus, reseta o teu Matrix, volta porque você não entendeu. Eu fico indignado, prefiro até que o René fale alguma coisa, porque... Quem não, né? Quem não fica indignado com uma situação dessa?